O Guia dos UFOs, letra U. UFO, acrônimo de Objeto Voador Não Identificado, OVNI, é uma designação oficial da Força Aérea para uma classe de fenômenos aéreos. Embora o termo original disco voador ainda esteja em uso, foi substituído pela designação UFO quando a Força Aérea começou a investigar o fenômeno depois do avistamento de Kenneth Arnold. Não se sabe positivamente quando os UFOs apareceram pela primeira vez. Há alguns registros antigos e medievais que indicam que os UFOs podem ter estado presentes mesmo durante essas épocas. Os primeiros avistamentos positivos registrados de UFOs ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Esses UFOs eram cognominados de Foo Fighters pelos pilotos aliados. A data oficial para o início do fenômeno UFO na América é 24 de junho de 1947. Foi a data em que Kenneth Arnold, voando em seu avião particular, viu uma formação de UFOs sobre o Monte Rainier. Se os UFOs são realmente veículos espaciais e não algum tipo de fenômeno aéreo natural, então seu local de origem é desconhecido. Há 3 teorias principais quanto a seu lugar de origem. A primeira declara que os UFOs se originam de outro sistema planetário. A segunda afirma que os UFOs vêm de um universo paralelo. A terceira afirma que os UFOs são nativos da Terra e são, na realidade, veículos de uma adiantada civilização subterrânea. O local de origem dos UFOs poderia ser mais acuradamente determinado se sua natureza fosse melhor compreendida. A Força Aérea dividiu o fenômeno UFO em 2 grupos distintos, os FAI e os OANI. Acredita-se que os FAI, fenômenos aéreos inexplicados, sejam causados por forças naturais, embora ainda não completamente explicadas. Os avistamentos FAI são apenas fenômenos luminosos. Esses fenômenos luminosos exibem movimentos tais como mudanças de direção abruptas a alta velocidade que desafiam as leis conhecidas de física. Também houve casos em que os FAI se despedaçaram em diversas unidades menores que então repetiam os movimentos do FAI original. Os cientistas especularam que os FAIs podem ser formados por gases ionizados, plasma, formas incomuns de energia ou talvez de outros fenômenos naturais que o homem ainda não identificou. Por outro lado, é também possível que alguns FAIs sejam de fato objetos sólidos camuflados pelas manifestações luminosas. Os FAIs apresentam uma fascinante área de estudo, mas são os OANIs que apresentam o verdadeiro desafio. No fenômeno OANI, há um avistamento real de um objeto que mostra diversas características distintas e que é diferente de qualquer tipo de avião conhecido do homem. Esses objetos podem ser ou operados por controle remoto ou dirigidos por seres inteligentes. Os OANIs foram realmente vistos aterrissar na Terra e foram observados na atmosfera, no espaço e sob a água, conhecidos como OSNIs. Tudo isso suscita a questão de quem os controla e quais são suas finalidades. É possível que os FAIs e os OANIs estejam relacionados. Um aspecto comum a ambos é o fenômeno luminoso. Ambos os tipos de avistamento exibem padrões de luz raros. Relatos de FAIs dizem que são capazes de mudar de forma e de cor. As mudanças de formato são geralmente relacionadas com as mudanças de cor. Os OANIs exibem uma forma definitiva, mas são às vezes descritos como estando circundados de luz ou emitindo luz. A relação exata entre FAIs e OANIs, se existe, é desconhecida, como é também a relação entre o fenômeno luminoso e os OANIs. A maioria dos ufólogos acredita que há uma conexão entre as mudanças de cor e as mudanças de velocidade. Outra característica estranha dos UFOs é a sua velocidade e sua mobilidade. Foram cronometrados a velocidades incríveis, sendo a mais rápida a de 29.000 km/h. Embora os UFOs nunca tenham sido cronometrados à velocidade Blisk, os ufólogos afirmam que são capazes de atingi-las. Houve alguma especulação que, através do fenômeno luminoso, os UFOs se tornam com efeito luz e, assim, podem viajar a velocidades Blisk. Outra possibilidade oferecida é que os UFOs operam com alguma espécie de aparelho antigravitacional. Ainda é preciso muito mais estudo sobre o fenômeno UFO.
Uma razão pela qual os cientistas não podem compreendê-lo é porque tentam estudá-lo com instrumentos criados para outros tipos de fenômenos. Como os UFOs não cabem em nenhuma categoria conhecida, devem ser inventados novos instrumentos e novas teorias a fim de explicá-los e estudá-los. Há inúmeros fatores ou padrões UFO comuns que poderiam formar a base estrutural de pesquisa do fenômeno. Os UFOs estão intimamente associados com fenômenos luminosos. São geralmente vistos voando em formação. Têm uma maleabilidade incomum. Seu formato é ou em forma de disco, cilíndrico, triangular ou esférico. UFOs em forma de asa delta também foram observados. São capazes de materializar e desmaterializar. São capazes de mudar de forma. Os animais e algumas vezes os seres humanos são sensíveis à aproximação dos UFOs, provavelmente por causa de efeitos eletromagnéticos no cérebro. Fragmentos, cinzas e refúgio, tal como o cabelo de anjo, caem às vezes deles. Os UFOs representam, sem dúvida, um dos maiores mistérios dos tempos modernos. É possível, é claro, que todos os UFOs não representem o mesmo tipo de fenômeno. O homem pode estar classificando uma série de fenômenos diferentes sob a categoria de UFOs. Vagarosamente, contudo, o conhecimento científico do homem está crescendo. Algumas perguntas sobre os UFOs já foram respondidas, como, por exemplo, a conexão entre as mudanças de cor e a velocidade, e o fato de que os UFOs, de alguma forma, utilizam o eletromagnetismo. Os ufólogos acreditam que o governo possui muitas informações sobre os UFOs que não quer liberar. Os ufólogos argumentam que se os UFOs fossem meramente uma forma de fenômenos aéreos, não haveria necessidade de o governo esconder suas descobertas. Mas como o governo segura as informações, os ufólogos acreditam que ele tem provas positivas de que pelo menos alguns UFOs são tipos de espaçonaves. Deixando de lado tudo mais, um fato sobre os UFOs permanece claro. Eles são um fenômeno real e não desaparecerão simplesmente porque o homem não quer aceitar sua realidade. O homem deve lidar com eles e é inevitável que algum dia a verdade se torne conhecida. Ver dimensionalismo, nebecismo, OANI, FAI, ufologia. UFO assassino. Designação aplicada a um UFO causador de morte ou sequestro permanente de humanos que entram em contato com ele. Ver UFO. Ufologia. Um ramo da nafologia que estuda o fenômeno UFO. UFO. Revista bimestral dedicada ao exame de todos os aspectos do fenômeno UFO. Sua cobertura inclui tanto os casos UFO atuais como a possibilidade de manifestações UFO na história passada. A ufologia cria a realidade objetiva dos UFOs e procura determinar sua origem e finalidade para vir à Terra. Através de várias organizações, os ufólogos estão também interessados num programa educacional para tornar o público consciente da realidade dos UFOs e para combater as tentativas feitas pelo governo de manter secretas as descobertas sobre o segredo UFO. Ufólogo. Também ufologista, uma pessoa que estuda e é versada em ufologia. Ufomaníaco. Um termo depreciativo ocasionalmente empregado por céticos ou por desmistificadores UFO a pessoas que relatam avistamentos de UFOs e que seguem o fenômeno UFO. Esta designação surge por causa da propensão de alguns aficionados UFO de aplicar estouvadamente o rótulo UFO a qualquer fenômeno aéreo relatado, sem primeiro checar e verificar os fatos. A ufologia também tem sua imagem prejudicada por contatados que alegam ter se envolvido em comunicação telepática ou verbal com seres UFO. As descrições desses seres variam enormemente. Enquanto alguns são descritos como humanoides, outros são descritos como de tipo robô ou grotescos. Os contadores frequentemente alegam que esses seres UFOs fornecem-lhes informações e advertências sobre o futuro. Consequentemente, um grupo radical de indivíduos misturou os UFOs com o oculto. Essas crenças levaram a novas acusações de ufomania pelos críticos e céticos. É primordialmente por causa desses relatórios aparentemente malucos e dos aspectos ocultos resultantes que muitas pessoas que, de outra forma, acreditariam no fenômeno UFO ou que pelo menos estariam querendo admitir sua existência, afastam-se do problema. Os ufólogos que admitem a teoria nebesiana têm sido pressionados para que expliquem esses últimos relatos de contatos com seres UFO. Entretanto, os ufólogos que admitem a teoria dimensionalista não veem nenhum conflito fundamental.
Acreditam que os UFOs são um fenômeno oculto criado por seres de um universo paralelo ou de um mundo supersensível. As circunstâncias dos fenômenos relatados são invariavelmente raras e apresentam muitas questões. Várias teorias foram propostas, mas atualmente não existe nenhuma genericamente aceita. Os próprios ufólogos criticam os relatos sensacionalistas de contatos UFO. Entretanto, assinalam prontamente que a ufologia como um todo não deve ser estigmatizada como absurda simplesmente por causa das atividades irracionais de alguns. Enfatizam que estão envolvidos num estudo sério do fenômeno e argumentam que, a fim de serem compreendidos, os UFOs devem ser abordados de maneira séria e científica. O fenômeno UFO, assinalam, é muito real e não desaparecerá simplesmente porque ele pode ser estigmatizado como resultado de uma mania. Os ufólogos acham que a designação pejorativa de ufomania é aplicada muito rápida e frequentemente por céticos que não se demoram para examinar os fatos e dados relevantes do assunto. Ver contatado, culto dos discos. Ufonauta. Termo genérico para referir e identificar todo e qualquer ser inteligente que pilota UFOs. Literalmente, a palavra significa alguém que viaja num UFO. Ver CEDOP Salceriano. Ultracon. Um dos aspectos mais intrigantes do fenômeno UFO tem sido o fracasso de registrar ou seguir positivamente, ou pelo menos a falta de verificação de que isso foi feito, qualquer comunicação entre os UFOs. Esta falta de comunicações verificada é um dos principais argumentos contra a teoria de que os UFOs são pilotados por CEDOPs. Sugere que os UFOs nada mais são do que fenômenos aéreos naturais não identificados, tais como bolas de fogo, bólidos, etc. Os ufólogos oferecem diversas explicações para esta falta de comunicações. Primeiro, alguns UFOs são reconhecidamente não tripulados, assim comunicações verbais não seriam possíveis nem necessárias. Segundo, se os UFOs podem viajar à velocidade da luz, nenhuma comunicação é necessária. Como seriam capazes de viajar tão rápido quanto as ondas de rádio, os UFOs não necessitariam de rádios para se comunicar. Poderiam viajar pessoalmente para entregar uma mensagem. Embora este argumento possa ser aplicável a alguns casos, não pode possivelmente aplicar-se a todos. Os UFOs ainda necessitariam de rádios para um caso de emergência. E, embora tenham sido vistos UFOs algumas vezes experimentando dificuldades, nunca foi registrada nenhuma comunicação com outros UFOs. Terceiro, é possível que os UFOs usem um sistema de comunicações que não possa ser interceptado. Dá-se crédito a esta teoria porque os Estados Unidos já desenvolveram um sistema semelhante, o Ultracom. O Ultracom utiliza um raio ultravioleta para enviar mensagens. Seu comprimento de ondas curtas é absorvido pela atmosfera e assim é quase impossível de interceptar. Por esta razão, um sistema Ultracom não poderia ser usado com propósitos de comunicação entre a Terra e uma espaçonave. Por outro lado, espaçonaves em órbita ao redor da Terra poderiam usar um sistema Ultracom sem serem ouvidas na Terra. Tal sistema explicaria por que as mensagens de UFOs em órbita que podem ser apanhados no radar não podem ser monitorizadas. Na atmosfera da Terra, entretanto, um Ultracom ainda poderia ser monitorizado por instrumentos sensíveis. Em vista disso, tem-se sugerido que o Ultracom deve ser utilizado para contatar os UFOs quando estiverem em nossa atmosfera. Não se sabe se esse contato já foi tentado. Oficialmente, o governo nunca admitiria essa tentativa. A posição oficial da Força Aérea é negar a existência objetiva dos UFOs. E se os UFOs não existem, então, obviamente, a Força Aérea não tentaria estabelecer contato. Continua ainda sem resposta, entretanto, a intrigante questão de por que não foi monitorizada nenhuma comunicação entre UFOs. Embora um sistema Ultracom usado pelos UFOs fosse extremamente difícil de monitorizar, não seria impossível fazê-lo. É claro que alguns UFOs são pilotados ou controlados por seres inteligentes. Os UFOs foram capazes de monitorizar comunicações entre aviões e bases aéreas, pois foram capazes de alterar seus padrões de voo após interceptar uma ordem que tinha sido dada a jatos para que os perseguissem. Uma possível resposta à falta de comunicações monitorizadas é a possibilidade de que os UFOs possam utilizar um sistema de comunicações ainda mais adiantado do que o Ultracom.
Embora apenas especulação, foi sugerido que tal sistema poderia empregar ondas cerebrais. Sabe-se definitivamente que a energia elétrica está envolvida com o funcionamento do cérebro. Entretanto, os cientistas acham que há ainda outra fonte de energia atualmente não identificada que é responsável ou que surge do pensamento consciente. Uma teoria afirma que as ondas cerebrais são ainda mais rápidas que a luz. Pode ser possível construir uma máquina que seria capaz de apanhar e enviar ondas de pensamento. Embora esse método de comunicação esteja atualmente além da capacidade tecnológica do homem, é teoricamente possível e pode ter sido desenvolvido pelos salcerianos. Tal sistema, se realmente usado pelos UFOs, explicaria por que as comunicações não foram monitorizadas. Ver telepatia tecnológica. Ultraterrestre. Ver UT. Universo. A totalidade de todas as coisas existentes ou criadas, incluindo toda a energia e toda a matéria localizada no espaço. O objeto conhecido mais longínquo é um quasar, localizado a cerca de 11 bilhões de anos-luz. Isto significa que o universo tem pelo menos 11 bilhões de anos de idade, pois a luz levou esse tempo para chegar até nós. A pergunta sobre o que há além do quasar mais longínquo não pode ser respondida presentemente. Os radiotelescópios capacitaram o homem a ver os mais longínquos limites do universo. Mas o universo é vasto demais e complexo demais para que o homem possa compreender sua natureza. Uma série de questões não resolvidas e talvez sem resposta surge. O universo teve um início ou é eterno? Se teve um início, então quem o criou e por quê? Por outro lado, se não foi criado, então como começou? Há apenas um universo ou há inúmeros universos paralelos? O universo continuará a se expandir no espaço? Se assim, o que é esse espaço em que o universo se expande? Esse espaço é finito ou infinito? Embora não tenha as respostas para estas perguntas, o homem racional e pensante deve, entretanto, perguntá-las e procurar as respostas para elas, sabendo perfeitamente bem que as respostas a que chegue podem ser apenas parcialmente verdadeiras. A reflexão sobre o universo mostra os limites do conhecimento do homem e de sua capacidade intelectual. Contudo, ponderando essas questões, o homem permanece fiel à sua essência. O próprio fato de pensar sobre essas questões indica que o homem é curioso e viável e que não perdeu interesse em sua vida natural. Portanto, o homem ainda possui futuro como espécie biológica. Se o homem um dia perder sua curiosidade, começará a declinar e eventualmente reverterá a seus caminhos primitivos. O surgimento da ciência foi possível pelo próprio ato de pensar sistematicamente sobre o mundo natural e então experimentar com a natureza. O conhecimento adquirido tornou possível ao homem começar a dominar o ambiente. Embora talvez o homem nunca venha a aprender a verdade total sobre o universo, ele pode, não obstante, aprender alguns de seus segredos. Depois de Deus, o universo em sua totalidade permanece o mistério e o desafio final ao homem. O homem não pode esconder-se dele nem ignorá-lo, pois é parte dele. Embora o universo seja maior e mais complexo, o homem pode, entretanto, compreender com sua mente algumas das leis que o regem. Pode, então, utilizar essas leis em seu próprio benefício. Ver Teoria do Big Bang, Natureza, Universo Paralelo, Contínuo Espaço-Tempo, Teoria do Universo Estável. Universo Paralelo. O conceito que a realidade consiste de inúmeras dimensões ou contínuos espaços-tempos. O ramo dimensionalista da nafologia acredita que existe um ou mais universos paralelamente ao nosso. Esses contínuos espaços-tempos ocupariam ou o mesmo espaço que nosso universo, mas numa frequência ou nível vibratório mais elevado do que nosso universo, ou uma diferente curvatura do espaço, tornando-os invisíveis para nós. O dimensionalismo sustenta ainda que este universo paralelo ou universo é habitado por seres inteligentes e que esses seres podem entrar em nosso contínuo espaço-tempo e influenciar o curso dos acontecimentos aqui. Ver dimensionalismo. UT. Acrônimo de ultraterrestre. A designação é usada por John A. Keel,
que adere à teoria dimensionalista para explicar os UFOs e outros fenômenos parapsíquicos ou parapsicológicos relacionados. Esta teoria afirma que há 2 ou mais universos paralelos e que esses universos são habitados por seres que podem entrar em nossa dimensão, onde são capazes de afetar e influenciar as ações do homem. Em seu livro Our Haunted Planet, Nosso Planeta Assombrado, John A. Keel chama esses seres por diversos nomes, o mais frequente dos quais é UTI elemental. Keel, entretanto, não entra em maiores detalhes sobre quantos tipos diferentes de seres podem existir, nem descreve adequadamente a diferença, se houver, entre um UT e um elemental. Frequentemente usa os termos intercambiavelmente. Segundo Keel e outros dimensionalistas, esses seres são capazes de assumir muitas formas e de enganar e pregar peças no homem. Também afirma que são os responsáveis pela criação dos UFOs a fim de enganar o homem e dar-lhe a falsa esperança de que a salvação dos problemas da humanidade está nas mãos de seres do espaço exterior. Um aspecto interessante de sua obra é a semelhança que emerge entre sua descrição dos UTs ou elementais e o conceito judaico-cristão de demônios. Keel apresenta fortes argumentos para a existência de um universo paralelo e para a realidade dos UTs. Refere-se a esses seres como ultraterrestres, significando que habitam um plano de existência de frequência mais elevada do que o plano de existência do homem. Pressupõe frequentemente que eles devem descer a escala de frequência a fim de aparecer ao homem. Segundo ele, a energia eletromagnética e a volição parecem ser os 2 fatores associados com seu aparecimento no mundo sensorial habitado pelo homem. Ver Outrincon, Demônio, Dimensionalismo, Manodin, HDP.